Santo, povo lindo, beleza? Como é que vocês estão? Muito bom dia, não acordou ainda? Ó, vamos tirar essa preguiça daí, vamos levantar. Começou o Domingão do Senhor aí para abençoar a sua vida, abençoar a minha vida. Mais um domingo que nos fez o Senhor, mais um dia que nos fez o Senhor. E hoje é dia da melhor escola do mundo, é dia de EBD, meu camarada. E hoje eu tenho a presença de ninguém mais, ninguém menos que ele, Anderson Castelo Branco. É forte, Brasil! E aí, pessoal, tudo bem? Muito feliz em estar aqui, né, com o Jefferson. Acho que tenho certeza que vai ser bem bacana esse estudo para vocês. A gente está preparando algo muito especial. E vamos que vamos! Caraca, olha a diferença! Olha a diferença, né? O cara... Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Alô, você que se liga aqui. Ó, o cara todo calminho. Mas é um cara aí que vai abençoar nessa vida. Se Deus quiser, vai ser benção demais aí. E você, tá preparado? Pode começar? Roda a vinheta aí. Não tem vinheta de novo? Ah, não acredito nisso. Essa equipe tá uma beleza. Eu profetizo a vinheta. Vai ter a vinheta DBD. Pode crer. Querido, nós estamos aqui iniciando a nossa lição. E antes da gente começar a falar dela, pedir até o Anderson para orar, para a gente entregar a nossa lição nas mãos do Senhor aí, para que a gente possa ter uma aula tranquila na presença do Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, em meio a esse tempo que estamos vivendo, ainda ter a oportunidade, né, de usar as redes sociais para poder assistir algo edificante, poder aprender a Tua Palavra, que eu possa tomar aí o ouvido, o coração, né, dos meus irmãos e irmãs que estão aqui assistindo a gente, que eu possa tomar a vida do Jefferson, que ele venha ser conduzido pelo Teu Espírito para ministrar essa aula para a gente possa aqui aprender mais da Tua Palavra e poder aplicar no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, Pai, abençoa aqui as nossas vidas, nos dê graça, pois nós precisamos da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Querido, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Nós estamos estudando, como você pode acompanhar aí, tem acompanhado aí nas aulas. Nós estamos estudando o livro de Hebreus. E hoje nossa leitura vai ser em Hebreus, capítulo 7, a partir do verso 1 até o verso 28. E eu queria pedir, Anderson, me ajuda aí, tá? Você lê 14 versículos, eu leio 14 versículos para não ficar pesado para ninguém. Tá? A gente vai falar um pouquinho hoje, só dando um panorama. Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Tá? A gente vai estar falando um pouquinho de quem foi Melquisedeque, qual a importância dele na história, o que ele traz para a gente de aprendizado. Tá bom? Qual a correlação dele com Cristo? Qual a correlação dele dentro da história do povo de Israel? Tá bom? E a gente vai entender isso dentro do Novo Testamento, no livro de Hebreus. Anderson, lê pra gente aí. Show. Então eu vou ler do 1 ao 14 e você lê do 15 ao 28. Exatamente, Anderson. Vamos nessa. Vamos lá. Porquanto esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava depois de haver derrotado os reis, e o abençoou, para a qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer Rei de Justiça. Em segundo lugar, Rei de Salém, que significa Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem origem nem antepassados, sem princípios de dias nem fim de vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, portanto, como era grande este homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, isso é, dos seus irmãos, ainda que tenham todos estes descendido de Abraão. Contudo, este homem que não pertencia à genealogia de Levi recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, são homens mortais que recebem o dízimo. No outro caso, entretanto, é aqueles de quem se testifica que vive. E por assim dizer, pode-se entender que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado por seu pai. Sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, considerando que durante a sua vigência a lei foi entregue ao povo, por qual razão teria a necessidade de se levantar outro sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Pois mudando o sacerdote, obrigatoriamente ocorre também mudança de lei. Porque aquele sobre quem se fazem essas afirmações pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Porquanto é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá,
tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou um sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Porque as Escrituras Sagradas dizem: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdote de Melquisedeque. Assim, a regra antiga foi anulada, porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote. Pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse: você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre e o sacerdócio não passa para ninguém. E por isso, ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso, Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito, não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho, que se tornou perfeito para sempre. Querido, trazendo para você um panorama geral, como eu falei no início, a carta dos Hebreus, até em outras aulas que você vai observar eu falando essa mesma coisa, ela foi escrita para os hebreus. Nós estamos na época da graça. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e ascendido aos céus. E nós estamos na época da graça e o evangelho está sendo pregado, está sendo espalhado para todas as nações. E o grande diferencial é que quando você fala para judeus, aqui no caso hebreu, você precisa mostrar para ele na história. Por quê? Porque o hebreu, eu falei em uma outra aula aqui que eu dei, que os hebreus são um povo milenar. A história dos hebreus não começa depois de Cristo. A história dos hebreus ela começa antes de Cristo. Quando eu quero dizer antes ou depois de Cristo, eu quero dizer que existe um mundo depois que Cristo, literalmente a história, o tempo contado depois de Cristo quando ele ressuscita, e existe o tempo antes de Cristo vir à Terra. E a história do povo de Israel se dá antes de Cristo vir à Terra. Então, quando você literalmente olha esse panorama, você precisa observar isso. O povo de Israel, ele nasce de uma promessa feita a Abraão. Quando simplesmente o Senhor diz para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei a tua descendência mais numerosa do que as estrelas do céu e muito maior do que as areias do mar. Você está entendendo? Então, tem todo esse panorama. Então, para o judeu, o pai é Abraão. Deus é o Senhor, está sobre todo o poderoso que está no céu, e Abraão é o pai, ele foi o primeiro. O povo de Israel veio dele. Você está entendendo? Então, quando você observa isso, a Bíblia começa a dar um panorama histórico da gente, mostrando uma pessoa chamada Melquisedeque, que, literalmente, ele é maior do que Abraão. Opa, calma aí, me conta essa história direito. Se você observar aqui, conforme a gente leu aqui no livro de Hebreus, ele vai falar que Melquisedeque, ele era sacerdote do Senhor, ele era rei de Salém. Salém nada mais é do que Jerusalém, tá, querido? Só para você saber, Melquisedeque ele tem a mesma terminação de Adonisedeque, que significa o rei de Jerusalém, que é mencionado em Josué capítulo 10, de 1 a 3. Tá bom? A primeira parte do nome de Melquisedeque significa meu rei. E a segunda parte, que é Zedeque, significa justo. Isto é, meu rei é justo. Ele era rei de Salém, que é uma referência à cidade de Jerusalém, segundo conta pra gente o historiador Joséfo. Tá bom? Então eu queria pedir que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 14, no verso 18. A gente vai falar mais um pouquinho sobre Melquisedeque.
Gênesis, no capítulo 14, no versículo 18. A gente vai ler assim: E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. O que a gente mostra aqui? Melquisedeque, ele era um rei, sacerdote do Senhor daquela época, da ordem de Melquisedeque. Se a gente procurar na Bíblia, a gente não vai ter aqui a genealogia antes de Melquisedeque, nem a Bíblia vai relatar o que acontece com Melquisedeque. Mas o ponto central dessa história é que o pai Abraão, aquele que é referência paterna para o povo judeu, ele simplesmente é abençoado. Ele literalmente recebe a bênção de alguém superior a ele. Como nós lemos no livro de Hebreus, é normal o superior abençoar o inferior, e nunca o contrário. Então, Melquisedeque, que estava acima de Abraão, ele literalmente abençoou Abraão, para que Abraão pudesse ser próspero e abençoado. Quer fazer um complemento, Anderson? Então, perfeito. Acho que é exatamente o que você falou. A parte da bênção, né, é por superioridade. Né? Então, como bem está explicado aqui, né, o próprio Melquisedeque, né, abençoa aqui Abraão. E se a gente fosse fazer uma alusão, acho que você já vai falar sobre isso, né, que é sobre o sacerdócio superior. Eu acho que não tem muito o que falar de Melquisedeque, basicamente é isso aqui mesmo, a parte central, que ele estava ali acima e abençoou Abraão, né, e agora a gente vai ver a alusão, né, que ele vai trazer agora no Novo Testamento, comparando o sacerdócio ali de Melquisedeque com o sacerdócio de Cristo. Exatamente. Acho que basicamente é o que você vai falar agora. Exatamente, Anderson. Por quê? Porque o que a gente precisa entender e o que Hebreus quer trazer para a gente e deixar muito claro dentro do contexto histórico que ele foi escrito é o seguinte: levar a convicção às coisas melhores, maiores, superiores, grandiosas, eternas, imutáveis, indissolúveis e infalíveis que a salvação oferece no seu desenvolvimento pleno. Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, do verso 22 ao verso 29. Hebreus capítulo 12, do verso 22 ao verso 29, a palavra do Senhor vai dizer assim: Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, com os seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, aqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também os espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue, que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusam ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Naquele tempo, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora ele prometeu isso: mais uma vez farei com que a terra, com que trema não somente a terra, mas também o céu. E as palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e amor, porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. Querido, eu quero te dizer uma coisa: o que precisa basear a sua vida, o que precisa ser fato na sua vida e não pode mudar, tudo pode mudar menos isso na sua vida, é que a salvação em Cristo Jesus, ela é melhor, maior, superior, grandiosa, eterna, imutável, indissolúvel, infalível. Isso nunca pode mudar na sua vida. Isso nunca vai mudar. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. Nós precisamos não olhar para leis que falham, não para leis que literalmente mostraram que são falhas. Quando o povo sai do Egito e a lei é apresentada para ele, na verdade era para dizer ao povo assim: ei, vocês saíram do Egito, vivem assim. Eu, que sou um Deus santo, quero que vocês vivam assim. Então, literalmente foi um confronto de santidade contra pecado.
Foi literalmente um confronto de santidade contra pecado. Um povo que tinha mais de 4 gerações enraizada dentro de si no Egito, que viu todos os deuses do Egito terem a sua face, hoje se encontram com Deus. E a única coisa que eles viram desse Deus foi fogo, nuvem, barulho de trombeta e santidade. E o monte fumegar. É a única coisa que eles tinham visto do Senhor. E quando Moisés, depois de 40 dias, ele desce com uma lei e observâncias do Senhor, diz, tem que ser assim. Ei, eu que tirei vocês do Egito, eu quero que vocês vivam assim. E aquelas regras de santidade começam a mostrar no povo a vida dele de pecado. Então, quando literalmente o povo tentava obedecer a lei, ele errava em um ponto, ele errava em tudo. E aí é que é o grande problema da lei, porque que ela é falha. Porque quando você erra um, você erra tudo. Jesus, ele veio cumprir esse propósito. E ele criou para nós um novo e vivo caminho. Por quê? Porque ele passou por todas as tentações, ele passou por todos os problemas, ele enfrentou tudo que nós enfrentamos e no final ele venceu. Por isso que ele fez para nós um novo e vivo caminho. Novo, porque literalmente ele tem uma nova aliança através do sangue de Cristo Jesus, do qual foram comprados para Deus todos aqueles que procedem de todo povo, reino, tribo, língua e nação. E vivo, porque ele ressuscitou, ele é eterno. Ele não está com os ouvidos fechados, ele não está com os olhos tapados, ele está prestando atenção na sua vida, ele está olhando para você. Você tem um mediador, você tem alguém que olha por você, você tem alguém que cuida de você, você tem alguém que te ama. Você não é obra do acaso, eu nunca vou deixar de falar isso. Você é um projeto de Deus, feito para dar certo. Só depende de você, porque o seu Deus, ele não muda. Show de bola, Jefferson, é isso aí. Jesus amado, vamos fazer o apelo. Quer fazer o apelo, é isso aí, perfeito. Quer fazer um acrescimento? É, exatamente, só para deixar isso bem alinhado, por que foi necessário, né, ter o sacerdócio de Cristo? E a diferença, o sacerdócio de Cristo, ele é um sacerdócio eterno e perfeito, tá? Então é importante a gente entender isso. Né? Todo sacerdócio lá do Antigo Testamento tinha um tempo determinado para cada sacerdote e cada sacerdote morria. Tá? E os sacerdotes, eles eram imperfeitos e pecadores. Ok? O sacerdócio de Cristo, ele, além de ser perfeito, porque Cristo não tinha pecado, né, ele morreu sem mácula e sem pecado, é um sacerdócio eterno. Ok? Então por isso que era importante, né, o próprio Hebreus 7 diz aqui, né, que se a primeira aliança não tivesse imperfeições, não teria necessidade uma segunda aliança, que é a nova aliança, hoje que o Gerson acabou de falar aqui. Então, foi necessário, a gente precisa entender isso, que foi necessário uma nova aliança, tá, ser estabelecida. Então, parem de viver, de pensar na antiga aliança, né, de viver a antiga aliança, vamos colocar assim, né? Pensar, a gente tem que estar sempre estudando sobre, mas é importante entender toda a história para saber onde a gente está hoje, né, na nova aliança, a graça, né, o que Cristo fez por nós, né, um Cristo perfeito e eterno, um sacerdócio eterno. E a Bíblia diz também que é perene, né? Um sacerdócio que ele não tem, como é que fala? Ele não oscila. Não oscila, exatamente, ele é constante, ele é perene. Tá? Então isso é muito importante a gente entender. Qual o sacerdócio que a gente está abaixo hoje, né? A gente está debaixo de um sacerdócio perene, eterno, vivo, perfeito e por aí vai. Exatamente, Anderson. Pegando o gancho do que você falou, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, verso 17. Anderson, você abre para mim em Hebreus capítulo 3, verso 1. A gente vai ler aqui 4 passagens bíblicas, querido, que vai basear o porquê que a gente fala tanto no sacerdócio de Cristo. Por quê? Porque o hebreu, ele entende naquela época que era o sumo sacerdote que entrava por ele. Ele não entrava no santo lugar. Ele simplesmente era como que você hoje entra na igreja, você senta na igreja, você louva, você adora, você chora, você sente a presença do Senhor, você vê as pessoas transmitirem a palavra de Deus. Naquela época não tinha isso. Naquela época era literalmente você, se você errasse ou fizesse alguma coisa, você ia na lei, observava qual era o pecado que você tinha feito de errado, você levava a sua oferta na porta. E da porta para dentro eram os sacerdotes e levitas que faziam a oferenda, faziam tudo. Você não fazia mais nada, você dependia dos outros para fazer. Hoje você depende somente de você, porque Cristo criou para nós um novo e vivo caminho. E hoje nós podemos entrar confiantes na presença do Senhor, por meio desse caminho que Cristo fez para nós. Então vamos lá, Hebreus capítulo 2, 17, eu vou ler, depois você vai ler o 3, 1. 2,17 diz assim: isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser
o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Anderson, lê para mim o 3:1 aí. Sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Você está começando a entender, querido, o que Jesus fez por você? O que Jesus fez pela sua vida? O que Jesus fez pela sua casa? O que Jesus fez pela sua família? Jesus simplesmente abriu um caminho que todos os outros antes dele falharam. Ele simplesmente, quando a gente canta que ele abriu mão da glória dele, veio para cá, a gente não canta porque é bonitinho, a gente canta porque é verdade. A gente canta porque se não fosse isso, eu e você hoje, provavelmente, se estivéssemos mortos, estaremos no inferno. Você está entendendo? Essa que é a verdade. Mas por meio de Cristo, hoje, eu e você, que somos lavados e remidos no sangue de Jesus e vivemos de uma forma fiel ao Senhor, se fecharmos os nossos olhos hoje, nós literalmente abriremos ele na glória. Por meio de Jesus Cristo. Porque ele não falhou. Hebreus capítulo 4, verso 14 diz assim: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote, poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça, sempre que precisarmos de ajuda. Ei, meu irmão! Ô, minha irmã! Pegou a visão? Entendeu a revelação, querido? Isso está escrito na Bíblia há mais de 1000 anos. Mas se você não prestou atenção, eu vou ler de novo para você. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote, poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali, misericórdia, e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. E especialmente eu queria ler com você Hebreus capítulo 5, do verso 6 e 10, diz o seguinte: em outro lugar nas Escrituras ele também disse: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdote de Melquisedeque. E o versículo 10 ele diz: e Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdote de Melquisedeque. Ou seja, alguém que era maior que Abraão. Deus nomeou Jesus nessa mesma ordem, de alguém que era maior do que Abraão. Ou seja, querido, a palavra do Senhor aqui vem dizer para mim e você que esse grande sacerdote, ele é supremo. Ele é maior que tudo. Ele é maior que todos. Nós não precisamos de mais nada. Nós só precisamos fazer duas coisas: crer e praticar, somente isso. Crer que Ele é o nosso Senhor, Salvador, Ele está olhando por nós, Ele está conduzindo a nossa vida. Nós podemos entrar na presença do Pai e praticar, viver uma vida de santidade, orando, lendo, buscando a presença do Senhor, sabendo que aonde nós estivermos, passando pelo que passarmos, Ele sempre vai nos ouvir. Como nós lemos atrás, ali receberemos, por isso temos confiança e acheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Seguindo com a nossa aula aqui, é muita emoção. Algum comentário, Marcelo? Eu acho que é isso aí, cara. Meu Deus do céu. É um sacerdócio completo, né? A gente tem um Jesus completo, que ouve a nossa oração, nos representa diante de Deus, né? Roga por nós, né? Então isso é
muito bonito saber disso, saber que existe um Cristo vivo, poderoso e que nos representa diante de Deus. Exatamente. Realmente nos representa, isso é muito bonito. Para os hebreus, o livro de... Você vai ler aí em Hebreus capítulo 7, do verso 4 ao 19, que aqueles hebreus que estavam voltando para a sua velha forma de viver, que estavam voltando para a velha ordem sacerdotal, querendo se enfiar debaixo da lei de novo, o autor do Hebreus ele vai dizer: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado das melhores despojos. Ou seja, considerai que Melquisedeque é grande. Ou seja, Cristo é maior do que ele. Cristo é maior do que ele. Ou seja, o que o autor de Hebreus está querendo dizer aqui para mim, para você e para os judeus? Ei, você hoje tem à sua disposição alguém que é maior do que qualquer um que já existiu. Alguém que é maior do que qualquer um que já andou nessa terra. Porque ele é simplesmente hoje o nosso grande e sumo sacerdote. Através dele podemos entrar na presença do Senhor. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. E vamos seguir com a nossa aula aqui. Meu Deus do céu, está pegando fogo. Jesus amado. Querido, eu quero compartilhar com você também que a palavra do Senhor vai dizer que, vai falar aqui também na nossa lição, sobre a total superioridade de Cristo, incomparável e perfeito sacerdote. Vai dizer que Cristo foi constituído sacerdote sob juramento divino. Os levitas não. Os levitas, quando foram consagrados, eles foram consagrados porque eles foram literalmente ordenados. Separai para mim os levitas, a tribo de Levi, para me servir diante de mim. Já Jesus, ele foi constituído sob juramento. Ele está lá no Salmo 110, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na lição, pegar uma cola aqui. Que eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Salmo 110, versículo 4. Você pode dar uma olhada aí. Deixa eu chegar aqui em Salmo aqui para ler para você. Opa, Salmo 110, no versículo 4. Vai dizer assim... Ih, não, desculpa, gente. Acabou caindo em Salmo 10 aqui, ó. Salmo 110, 4. Né? Pode ler, se você achou aí. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor... Lê de novo, Anderson. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor jurou e não se arrependerá. Jurou. Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. Hoje é a pessoa com quem nós podemos contar, com quem nós podemos buscar. Aquela pessoa que literalmente está olhando por nós e intercedendo por nós. Como nós aprendemos, Jesus hoje é o nosso advogado, né? Trazendo para os nossos dias, ele é o nosso advogado. Para você que vai ver esse estudo, talvez a gente está fazendo vários questionamentos, o que eu vou fazer? Querido, lembre-se, hoje Jesus é o seu advogado, mas chegará o dia que ele vai sentar na cadeira do juiz. E aí ele não vai mais defender, ele vai julgar com equidade e justiça. Então que você possa, querido, entender isso na sua vida. Você hoje tem um sumo sacerdote, você tem hoje alguém que olha por você, você tem hoje alguém que literalmente ele está aqui, ele está aqui hoje para cuidar da sua vida. Você não está andando sozinho. Você tem alguém que pode te ajudar. Você tem alguém que pode segurar na sua mão. Você tem alguém que pode literalmente ser muito mais do que você imagina que ele possa ser. Porque ele é Deus. Ele literalmente é Deus. Anderson, você quer fazer alguma consideração? Porque eu já vou entrar para o final agora para a gente... Combinado. É isso aí. Show de bola. É isso aí. Tanta informação, tanta coisa. Agora é só ler a Escritura. Só ler a Bíblia e... Exatamente. Conhecer mais esse sumo sacerdote aí. Exatamente. Então vamos que vamos. Então eu vou voltar aqui, vou pegar aqui, ó. Anota aí, 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 4. Vamos lá? 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso... Capítulo 2, no verso 4. 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 4. Vai dizer assim: ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Ele
quer. Ele quer. Independente de você querer ou não. Ele quer que todos venham a ser salvos. Todos venham a ser salvos. E andando aqui que o diretor já está acendendo a luz aí atrás, aí nos bastidores aí. Hebreus no capítulo 8, no verso 1 e 2. Vamos lá, Hebreus capítulo 8. Já estou indo, diretor? No verso 1 e 2, ele vai dizer assim: a coisa mais importante de tudo que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. E ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono do Deus Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Querido, tem um lar celestial te esperando. Tem um lar celestial esperando a sua família. Tem um lar especial para você. E esse lar é o céu de graça e de glória reservado para todos aqueles que desejam trilhar o novo e vivo caminho que o grande sumo sacerdote Jesus Cristo conquistou para mim e para você. Anderson, mais alguma coisa? Fechado. Então, querido, eu quero te dizer uma coisa. Cristo é o sumo sacerdote, amigo e amoroso que nos convém. Portanto, acheguemos a Ele com humildade, contrição e confiança. Que você possa saber, você não está sozinho. Jesus está no barco junto com você. Eu quero desejar a você um ótimo final de semana, um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Deus abençoe a sua família. Anderson, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que quase não deixei você falar, mas é porque os caras ficam com vergonha. Aí eu vou embora, eu vou dando aula. Eles ficam com vergonha e eu vou dando aula. Quer mandar um abraço para alguém? Um abraço para todo mundo aí, todos os meus irmãos em Cristo, né? E é isso aí, gente, lê as Escrituras. Exatamente, porque elas literalmente são vida para os seus ossos. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Até a próxima aula. Tchau!